Olá! Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de dados em Java. Nos vídeos anteriores você deve ter ouvido falar de tipos primitivos, referências para objetos. Enfim, nessa aula nós iremos detalhar como isso funciona na linguagem Java e os vários tipos que a linguagem permite utilizar. Nos primeiros vídeos do curso, você lembra que eu falei que Java ela é uma linguagem com tipagem estática, né? Ou seja, toda variável, toda expressão, ela possui um tipo e esse tipo ele é conhecido em tempo de compilação. Você deve ter ouvido falar também que Java é uma linguagem com tipagem forte, né? Ou seja, os tipos das variáveis, se é um inteiro, se é um float, algo assim, eles vão limitar os valores que podem ser armazenados naquela variável. Né? Você não pode armazenar uma string no tipo que é inteiro, por exemplo. Né? Vão limitar os valores que as expressões usando aqueles tipos produzem. Por exemplo, se você dividir dois números inteiros em Java, ele vai retornar um número inteiro. Né? Ele só vai retornar um número real se um dos números forem números reais. Né? Eles vão limitar as operações suportadas pelos valores. Tá? Por exemplo, você não pode diminuir, usar o operador de subtração para subtrair strings. Né? No entanto, você pode somar strings, que nesse caso aí é a concatenação. Né? E determina aí também o significado das operações, que é o caso do sinal mais. Né? Se for inteiros, ele vai somar inteiros, mas se for string, ele vai concatenar, por exemplo. Em Java, os tipos de dados são divididos em duas categorias. Os tipos primitivos e os tipos referência, né, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, mas nós vamos detalhar isso agora. No caso dos tipos primitivos, são aqueles tipos nativos de hardware, tá? Como os números inteiros, os de ponto flutuante, booleano que tem em Java. E a segunda categoria são os tipos referência, tá? Que são basicamente objetos. Então, nesse vídeo e nos vídeos futuros, se eu falar objeto, eu basicamente estou me referindo a uma referência para aquele objeto. E essas referências elas são geradas a partir de classes usando new, interfaces que nós iremos ver aí em vídeos futuros, e vetores. Tá? Em Java, vetores são também objetos, portanto referências. Bom, falando aí, detalhando os tipos primitivos da linguagem Java. Então os tipos primitivos, como eu falei, são aqueles tipos nativos de hardware, e são os tipos que você utilizou em C, por exemplo. Então nós temos aí, não no caso de C, mas nós temos o tipo byte, que corresponde aí a um inteiro de 8 bits. Nós temos o tipo short, que é um inteiro de 16 bits. Nós temos o tipo int, tipo primitivo int, que é um inteiro de 32 bits. E por fim o tipo long, que é um inteiro de 64 bits. E aí nós temos o float, que é um número real, ponto flutuante de 32 bits. O double, que tem 64 bits. O boolean, que ele permite armazenar ou true ou false, tá? Que em C no caso era 0 e 1. E o char, que é parecido com o char de C, só que no caso de Java o char não tem só um byte, ele tem 2 bytes, tá? Que corresponde a um caractere Unicode, né, de 16 bits, aí, sem sinal. Com exceção do char e do boolean, todos os tipos primitivos em Java possuem sinal. Não é possível criar um número inteiro sem sinal, unsigned, como seria possível fazer na linguagem C. Em Java isso não existe. Todos os números em Java são com sinais. Bom, e aí nós podemos utilizar aqueles operadores que vocês aprenderam em C, tá? Multiplicativos, aditivos, relacionais. Java possui os operadores lógicos E e OR, né? Tem esse operador de seleção, tem o operador de atribuição, tem aqueles operadores que vocês usaram em C, de atribuição mais operação, então tem esse mais igual aí, que ele incrementa um determinado valor pelo valor dado após a atribuição. Tem aquele mais e menos, que aí está parecendo só um, mas são 2 menos. E os operadores também de bits. Bom, os tipos primitivos, eles são inicializados de forma diferente dependendo de onde eles são declarados. No caso de atributos de tipos primitivos, né, nesse caso do exemplo desse slide, a classe pessoa tem o atributo de tipo primitivo ano nascimento, que é inteiro, e solteiro, que é um booleano.
Então esses dois casos aí são tipos primitivos, mas uma coisa interessante é que os atributos de objetos na linguagem Java, eles são automaticamente inicializados para 0. Então, olhando para esse exemplo aí desse código que nós temos a classe pessoa com esses dois atributos, qual vai ser a saída desse código quando eu criar um objeto da classe pessoa e pedir para imprimir o ano de nascimento dessa pessoa fulano, né, que acabou de ser criado, sem necessariamente inicializar o seu valor? Bom, como foi dito aí no início do slide, ele vai ser automaticamente inicializado para 0. Então, se eu pedir para executar esse código, o ano de nascimento dessa pessoa vai ser 0, e no caso se ele é solteiro é false, porque é o que está relacionado aí com 0. Então, os atributos de objetos eles são inicializados automaticamente para 0 quando eles são de tipo primitivo. Tá? Entretanto, o mesmo não acontece para variáveis de tipo primitivo que são declarados dentro de um método. Tá? Então, nesse caso aí, eu modifiquei a classe pessoa e no main dele eu criei a variável ano nasce. Ele é do tipo primitivo int, ou seja, ele vai ser inteiro. Eu estou pedindo aí para simplesmente imprimir o valor de ano nasce sem necessariamente atribuir um valor para ele. Então a grande pergunta aí é, qual vai ser a saída desse código? Bom, isso é uma pergunta meio pegadinha, porque a saída vai ser nenhuma, porque isso vai dar erro de compilação. Esse código ele nem vai ser compilado porque a variável ano nasce não foi inicializada. Então note a diferença aí em termos de inicialização. Se for um atributo do tipo primitivo, ele vai ser inicializado para 0, mas se for uma variável local dentro de um método de um tipo primitivo, se você não inicializar essa variável e tentar acessar o valor dela, dá erro de compilação, ou seja, o seu código ele nem vai ser compilado. Bom, então nós falamos aí dos tipos primitivos, mas Java tem também os tipos referências. Bom, as referências elas são conhecidas também como tipos não primitivos, ou como eu costumo chamar, objetos. Então eu chamo de objetos o que é basicamente uma variável ou um atributo que vai referenciar uma posição na memória que vai conter um objeto. Só que para eu não precisar ficar falando isso tudo, eu chamo simplesmente de objeto. Então, esses tipos referência, eles armazenam sim uma espécie de endereço, mas muito diferente do ponteiro que nós estamos acostumados em C. Mas as variáveis do tipo referência, eles armazenam uma referência para um objeto. Só que como nós estamos nos referindo a uma máquina virtual, no caso de Java, não é realmente um endereço de memória de computador. É um endereço para uma tabela interna lá da máquina virtual Java. Esses tipos de referência, eles podem referenciar objetos que serão de uma classe. Tá? Então, um tipo de referência pode ser de uma classe, podem ser as classes que já existem na linguagem Java, como é o caso da classe string, que você deve ter utilizado bastante, ou pode ser uma classe que foi criada por você no teu código. Tá? Java não diferencia esses dois, tá? Classe é tudo classe. Tá? O que acontece é que a linguagem Java tem um conjunto de classes que ela mesma cria, como é o caso da classe string, que inclusive é implementada em Java. Mas não há diferenças entre as classes que já vêm no Java e as classes que você cria para o teu programa. É tudo classe. Tem o tipo também referência para uma interface que nós iremos ver no futuro, e o vetor. O que acontece é que vetores em Java, como eu falei lá nos vídeos anteriores, é um objeto, possui aquele atributo length, por exemplo. Bom, vamos continuar então. Só apenas diferenciando aí os tipos de referência dos tipos primitivos, eles terão comportamentos diferentes dependendo de onde você usa. Mas no caso dos tipos primitivos, eles são sempre valores, eles são sempre passados por valor. Então você deve lembrar essa expressão passar por valor quando você aprendeu C. As variáveis que são passadas por valor, sempre que a gente acessa aquela variável, na verdade o que é passado é uma cópia daquela variável, uma cópia daquele valor. Tá? Então se você passar
uma variável do tipo primitivo como parâmetro para um método, o que você está passando para aquele método é uma cópia daquele valor. Então, se dentro daquele método você modificar aquele parâmetro, o valor daquele parâmetro, o valor original da variável que foi passada como parâmetro não vai ser modificado. Em Java não é possível criar uma referência ou um ponteiro para um tipo primitivo, tá? Como é possível fazer em C. Então é por isso que não existe em Java os operadores e comercial e asterisco como existem na linguagem C. Bom, já sobre os tipos referência, eles são sempre passados, como o próprio nome diz, por referência. Então, quando a gente executa um método em que um dos parâmetros daquele método é uma referência a um objeto, o que está sendo passado é a referência para aquele objeto. Ou seja, se dentro daquele método você modificar o valor daquele objeto que foi passado como parâmetro, o objeto original vai estar sendo modificado também, porque você está modificando o conteúdo de uma referência. Tá? Mais ou menos como acontece quando você passa um ponteiro para uma função na linguagem C. E se você precisar muito duplicar um objeto para poder passar como parâmetro ou alguma coisa assim, você usa um método chamado clone que todos os objetos possuem. Nós iremos falar sobre ele futuramente. Mas isso é raramente utilizado, tá? Muito dificilmente você vai precisar clonar um objeto, tá? Normalmente a gente passa a referência do objeto original mesmo para os métodos. Bom, só para ilustrar essa questão de tipos primitivos e tipos referência, nesse exemplo nós temos 3 variáveis. No caso da variável a, aí no lado esquerdo do slide, a é uma variável do tipo primitivo int, e é atribuído para ele o valor 3. Tá? No caso da variável b, b é do tipo primitivo char, e eu estou atribuindo para ele o caractere c. Por fim, nós temos a variável c. C é uma variável do tipo referência, e ele vai referenciar um novo objeto da classe círculo, que está sendo criado aí através desse operador new. Então, você lembra lá no slide que eu falei, dessa linha em específico aí do círculo, new ele vai retornar uma referência para uma posição na memória da máquina virtual. E essa referência vai ser armazenada como conteúdo da variável aí c. Por isso que c ele vai ser uma referência aí para um objeto. Nós podemos visualizar isso um pouquinho na memória da máquina virtual, nessa tabela aí cinza no lado direito. Então, na primeira linha da tabela, nós temos que a variável a, como ela é do tipo primitivo, essa variável, ela tá, só para ilustrar, ela está nesse endereço 0200 aí da máquina virtual. E o conteúdo dessa posição na memória vai ser o número 3, porque a variável a é do tipo primitivo, ele armazena o valor diretamente lá na memória. O mesmo acontece com b, tá? Então, b ele está na posição de memória aí 0300, e o conteúdo dessa posição 0300 na memória vai ser o caractere c. Tá? E aí nós temos aí na terceira linha a variável c. Né? Então a variável c ela está armazenada no endereço 0400 da memória, mas observe o conteúdo que está sendo armazenado nessa posição da memória. É o conteúdo 0900, ou seja, é uma referência para uma outra posição na memória. E se nós irmos lá nessa posição 0900 na memória, aí sim nós iremos encontrar o conteúdo do objeto círculo, né, que nesse caso aí é 2.1, 3.2, 4.3, alguma coisa assim. Tá? Então notem que a variável c, o que está sendo armazenado nela não é as informações do objeto, é uma referência para o objeto, que é uma outra posição da memória. Só como um exemplo aí, para ver se você entendeu bem, qual vai ser a saída desse código que está no slide agora. Vamos analisar esse código junto. Eu tenho uma classe chamada A. Tá? Essa classe ela possui um atributo chamado i, né? E logo lá na inicialização, só para não precisar criar um construtor só para isso, eu estou inicializando i para
para o valor 1. Ou seja, quando eu criar um objeto da classe A, esse I ele vai ser automaticamente inicializado para o valor 1. E aí eu estou criando um método chamado main, é aquele método principal do Java que vai ser chamado quando eu chamar Java, passando essa classe aí como parâmetro. Nesse main eu estou criando uma variável local. Então, essa variável se chama A1 e ela vai ser uma referência para um objeto da classe A. Eu já estou criando um objeto dessa classe, como dá para ver aí nessa linha aqui, eu estou criando um objeto para essa classe A. Nessa próxima linha eu estou criando uma variável chamada A2, essa variável vai referenciar um objeto da classe A, e eu já estou criando um novo objeto da classe A. Então note que nessas duas linhas aqui eu tenho dois objetos da classe A sendo referenciados aí pelas variáveis A1 e A2. Então a grande pergunta é, se eu pedir para imprimir essa próxima linha aqui, eu estou pedindo para imprimir A1.i igual a um determinado valor aqui, A1.i. Qual vai ser a saída aqui? Em seguida eu estou pedindo para imprimir o A2.i. Qual vai ser a saída? Eu imagino que para essas próximas duas linhas você deve ter respondido 1. Por quê? Porque quando eu crio um objeto para essa classe, automaticamente o objeto vai ser inicializado aí com o valor 1. Tá? Então, nesses dois casos, sim, o valor impresso será 1. Nessa próxima linha aqui, ele é interessante. Eu estou pedindo para imprimir o resultado da comparação de A1 com A2. Qual vai ser a saída dessa linha? Vai ser falso ou vai ser verdadeiro? A grande pergunta é, A1 é igual a A2? Você pode imaginar que sim, porque ambos possuem o atributo i igual a 1. Ou seja, se você olhar o estado dos dois objetos, os dois possuem o i igual a 1. Entretanto, quando nós imprimirmos aí a saída desse código, você vai perceber que A1 ele não é igual a A2. Por quê? Porque quando eu estou comparando A1 com A2, eu estou comparando as referências. O que está sendo perguntado aqui é, a referência de A1 é igual à referência de A2? E se nós olharmos aqui em cima, você percebe que eles são referências diferentes, são objetos diferentes na memória. Eles possuem sim o mesmo valor de atributo i, mas as referências são diferentes. E como A1 e A2 são referências, o que está sendo comparado aqui são referências. Então a pergunta aqui é, A1, a referência de A1 é a mesma referência de A2? E a resposta nesse caso aqui é não. Então essa linha aqui ele vai imprimir falso. Por fim, nessa última linha aqui, eu estou comparando A1.i com o A2.i. Eu estou comparando o atributo i do objeto A1 com o atributo i do objeto A2. E aí, eles são iguais ou eles são diferentes? Bom, você pode imaginar que, por serem atributos de instância, aliás, por i ser um atributo de instância, ele terá posições diferentes na memória. Entretanto, o i, se você olhar aqui em cima, ele é um atributo do tipo primitivo. E tipos primitivos, eles são sempre passados por valor, não tem referência para eles. Então, nesse caso aqui, o que está sendo comparado é o valor de A1.i é igual ao valor de A2.i, e nesse caso é verdadeiro. Então, se nós pedimos para imprimir, para executar esse código, você vai perceber aí que o A1.i é igual a 1, o A2.i é igual a 1, mas o A1 não é igual a 2 porque nós estamos comparando referências. Entretanto, o A1.i é sim igual a 2.i, porque nesse caso o i ele é tipo primitivo e nós estamos comparando valores
e não referências. Então, esse exemplo aí, ele ilustra bem aí essa diferença entre tipos primitivos e tipos referência, né? As variáveis de tipo referência são sempre passadas referências, ou seja, se nós compararmos duas variáveis de tipo de referência, nós estamos comparando referências, mas se essa variável, que é o caso do atributo i, for um tipo primitivo, nesse caso nós estamos comparando valores e não referências. Bom, e agora eu estou modificando esse código agora nessa linha que está sendo mostrada aqui. Nessa linha, eu estou modificando o A2, ao invés de eu criar um novo objeto para o A2, eu estou fazendo o A2 referenciar o mesmo objeto de A1. Ou seja, eu tenho só um objeto na memória, que é esse no new A aqui, e a referência desse objeto está sendo atribuído para A1, e o que eu estou fazendo nessa linha de baixo, eu estou pegando a referência de A1, estou atribuindo ela para A2, ou seja, basicamente A1 e A2 irão apontar para o mesmo objeto. Tá? Então, vamos ver agora qual vai ser a saída desse código. Bom, nessa primeira linha e na segunda, obviamente, ele vai imprimir 1 para o A1.i e para o A2.i. Tá? Só que nesse caso, diferente do slide anterior, é o mesmo 1, é a mesma posição na memória, porque só tem um objeto, só tem um atributo i na memória, nesse exemplo aí. Né? E o que vai mudar é essa próxima linha aqui. Quando eu pergunto se A1 é igual a 2, eu estou comparando aqui referências. Né? E obviamente, como eu coloquei aqui nessa linha de que A2 ele vai referenciar o mesmo objeto de A1, essa linha agora aqui ela vai ser verdadeira. Por quê? Porque A1 ele referencia a mesma posição de memória que o A2, ou seja, eles apontam para o mesmo objeto. E obviamente a última linha aí vai ser verdadeira também. Tá? Então tá aí a saída do código. Então eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro, né? Quando nós usamos tipos que são referências, nós comparamos referências, nós passamos referências como parâmetros de métodos, né? Enquanto que quando a gente lida com tipos primitivos, nunca é passada referência, é sempre o valor que está armazenado naquela variável de tipo primitivo que é passada. Bom, então isso é o que nós tínhamos para falar sobre os tipos primitivos e sobre as referências. No próximo vídeo nós iremos falar um pouquinho sobre a classe string, porque ela tem um comportamento um pouquinho especial na linguagem Java. Até lá!